Na aula de hoje vamos dar continuidade às características da arte egípcia e nós vamos começar hoje falando sobre a pintura. A pintura feita por essa civilização possui um intenso caráter religioso e seguia a chamada lei da frontalidade, que retratava a figura humana como rosto, pés e pernas totalmente de perfil, os olhos e o tronco para frente, possibilitando a visualização de dois pontos de vista simultâneos, passando as informações ao observador. Então, a gente tinha metade de alguns órgãos virados pela lateral para o perfil e o tronco e a visão dos olhos de forma frontal. Essa era a lei da frontalidade. Não havia perspectiva aparente em nenhuma das regras e dentro da arte da pintura egípcia. Eles tinham só como objetivo valorizar os elementos do corpo humano e preservar, de fato, a característica do rosto e do olhar, que obrigatoriamente deveria estar de forma frontal, virado para frente. A pintura egípcia ela é caracterizada por uma postura rígida nas representações das figuras humanas. Depois, ela foi substituída por desenhos um pouco mais leves que traziam variações de cor e sensação de movimento. Mas os primórdios da arte egípcia era realmente uma figura mais rígida, mais mecânica e robótica, que a gente conhece essa técnica por conta da lei da frontalidade. Outra característica da pintura egípcia é a perspectiva hierárquica. Lana, mas você acabou de falar que não havia perspectiva, mas a perspectiva hierárquica é só o nome que deram para esse tipo de técnica. Ela não tem bem a ver com profundidade ou espaço. Ela é uma representação na qual os personagens que têm a dimensão maiores ou menores podem variar dependendo do contexto. Então, isso pode ser usado nos povos da antiguidade. Por exemplo, quanto maior o patamar hierárquico da pessoa, maior vai ser a representação pictórica dela. Quanto menor a importância, como por exemplo um escravo ou um serviçal, menor é a imagem que ela é representada dentro da pintura. Ela distorcia a proporção das escalas das figuras para demonstrar a maior importância das pessoas em relação umas às outras. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura, as características da arquitetura dentro da arte egípcia. O monumento da arquitetura egípcia demandava de grande logística e envolvia um planejamento profissional especializado, como os escribas de classe social que se destacavam no Egito Antigo. Por dominarem a leitura e a escrita, eles também eram responsáveis por fazer medidas nos locais da obra. Os arquitetos projetavam, eles eram como se fossem arquitetos que projetavam os edifícios para os grandes faraós. Esses templos eles possuíam decoração inspiradas na natureza da paisagem egípcia, com a representação de papiros, flores de lótus e palmeiras. As entradas continham as esfinges de ambos os lados. As esfinges elas eram figuras de, digamos assim, animais que protegiam digamos que de forma mística, protegeriam a pirâmide. Eles também possuíam as dimensões tão grandes e eram sustentados por colunas no seu interior, sempre celebrando o culto oficial dos deuses do faraó do tempo antigo. Eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. Inclusive, a maioria da base das construções era relacionada a construções mortuárias, para abrigo dos mortos